Se tu dizes que está no pobre, eu irei te buscar, Senhor. Vencer luz para iluminar nosso dia, iluminar nossa caminhada através da liturgia da igreja. É interessante essa passagem do Evangelho, né? Naquele tempo, Jesus tomou a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. É importante a gente entrar no contexto desse acontecimento. Jesus falava a um povo oprimido pela própria religião, pelos afazeres que eram colocados no povo todos os dias, né? Então, a fé judaica, principalmente da linha dos fariseus e sim também dos saduceus, exigiam uma série de coisas que os judeus teriam que fazer para cumprir as normas religiosas. Além disso, todo o seu trabalho e toda a coisa para sustentar suas famílias e o imposto do templo, né, que eles tinham que pagar também. E quando iam oferecer um sacrifício, qualquer coisa, não poderia trazer de casa, por exemplo, vai oferecer uma pombinha, não poderia trazer a pomba, tem que comprar no templo, a pombinha do templo. Então manipulavam a religião e oprimiam cada vez mais. Jesus traz uma mensagem diferente. Jesus conhece profundamente o ser humano, porque ele é Deus e é homem, e ele humaniza a fé. Sabe, ele sabe que a questão da fé é pessoal. Cada um com Jesus, cada um tem o seu limite, cada um tem a sua velocidade de passo. Uns são mais lentos, outros são mais rápidos, e o mais lento não se deve cobrar porque o outro é mais rápido, né? Então, porque aquilo senão torna um peso. E ele fala: vinde a mim, vós que estão carregando fardos pesados. E toda essa manipulação da fé, nesse contexto aqui de Jesus, deixa o coração de Jesus compadecido daquele povo sofrido ali. E é o que a gente vê hoje também no nosso redor, né? Hoje, depois de 2000 anos desse acontecimento de Jesus, ainda se explora a fé. Eu lembro num encontro da Renovação Carismática aqui em São Paulo, no Ibirapuera, onde eles passaram uma coleta de manhã, normal, passaram a coleta, dali 1h e pouco passaram outra coleta, depois começaram a vender os produtos, o kit, como que era? Kit unção. Kit da unção, e vendia para o povo, e você olhava, o povo simples, sabe, o povo que tem fé, que veio. Aí depois do almoço outra coleta, depois na missa outra coleta, e para acabar outra coleta. Mas a forma que eles pressionavam psicologicamente o povo para dar de si, era uma coisa quase que um estelionato, vamos dizer, né? Estelionato religioso. E eu vi ali pessoa que estava comendo bolacha, porque as coisas lá no evento eram caras. E esse povo que estava pregando e pedindo tinha suas refeições. E esse povo que estava pedindo depois foi embora com seus carros, e aqueles lá deram dinheiro até da condução. Até da condução para ir embora, deram. Porque se explora de uma forma, vou dizer, desonesta a fé da pessoa. É claro que a pessoa que está fazendo isso, Deus está vendo que ela está dando tudo de si, né? Claro, diante de Deus, o que ela está fazendo, ela está se entregando totalmente, dando até o que ela tinha para ir embora, né? Mas ai daqueles que fazem isso com essas pessoas, né? Jesus estava diante de uma situação assim. Por isso que ele dizia: não vai mais lá, vinde a mim, ele dizia, né?
Vocês que estão cansados já desse tipo de exploração, desse tipo de religião do fazer e não do ser, onde o homem vale pelo que tem, ou pelo que ele faz e não pelo que ele é, né? Se tinha essa compreensão errada, Jesus humaniza. Eu queria trazer isso para o contexto da nossa comunidade, de nós, das nossas casas de acolhimento, de tudo que nosso trabalho pastoral. A forma que nós devemos viver nosso carisma para que ele não seja um peso para nós. Sempre que não se faz o que se tem o dom para fazer, pesa. Por exemplo, nossa comunidade nasceu para quê? Para cuidar dos pobres, para adorar o Santíssimo Sacramento. Esse é o nosso carisma. Se a gente começar a inventar moda aqui dentro, sabe? Então vamos fazer outras coisas que outras comunidades fazem, que nós não temos as ferramentas próprias para isso. Por exemplo, se a gente for trabalhar com a Aliança de Misericórdia, que trabalha com o pessoal ex-dependente químico, eles têm esse dom dado por Deus para isso. Então tem dentro da sua alma as ferramentas necessárias para lidar com essas situações. Se a gente for fazer isso, vai ser um peso para nós. Nós não vamos conseguir fazer, não vamos fazer bem feito, e ainda assim aquilo vai se tornar um peso. Como já tivemos experiências em outras regiões da comunidade, onde tentaram fazer isso sem a minha autorização, né? Mas o ministro já foi destituído, já saiu, já não é mais ministro da comunidade. Tentou fazer isso, mas o que aconteceu? Nossa casa virou uma boca de fumo, né? Até que chegou os traficantes lá, armados, entraram no nosso sítio e cobraram todo mundo lá armado, porque os caras que vendiam a droga não pagou, não sei que rolo que foi. Por que ficou pesado a coisa lá? Por que o fardo ficou pesado? Porque não era o fardo que Cristo nos deu. Não era. O que Cristo nos deu é outro, né? Mesma coisa se uma comunidade que não tem esse nosso carisma, se vou querer fazer isso, cuidar dos irmãos mais sofridos de rua, fazer curativo, irmão acamado, não vão saber também, não tem as ferramentas necessárias para isso. Então cada comunidade tem um carisma, e esse carisma é leve, entende? É leve. O que pesa são as coisas que não são do carisma. Por isso é que Jesus humaniza a coisa aqui no Evangelho, e também deve humanizar dentro das nossas casas. Num exemplo claro assim, o nosso acolhimento, o nosso lidar com os irmãos de rua tem que ser humanizado, muito melhor do que hoje é. Muito melhor. A gente precisa ouvi-los. Por quê? Porque isso é nosso carisma. Nós nascemos assim. Eu e o Tó, nós morávamos junto com os irmãos. Na minha casa chegou a ter 6 irmãos acolhidos. Doido mesmo. Tinha o seu Elias, que era completamente doido, doente mental, né, tadinho? Cuidávamos deles e nunca foi pesado para nós. Porque a gente cuidava com uma ferramenta que Deus nos deu. Qual que é essa ferramenta? Humanizar o trato. Então, eu sou seu amigo, você é meu amigo. Eu te respeito, você me respeita. Eu não grito com você, você não grita comigo. Entende? Eu não te xingo, você não me xinga. Humanizar a coisa. Não dá para só dar direitos sem dar deveres. Porque a coisa se torna pesado. Porque quem vai aguentar numa casa onde todo mundo só tem direito e não tem dever? Então, mesmo os irmãos acolhidos vêm e tocam o terror, como esse da Moca há pouco tempo agora, que até bateu no irmão guardião, né? Por quê? Primeiro porque não fui consultado no acolhimento, né? Não era o perfil de acolhimento da nossa espiritualidade, né? E porque se dá muito, se deu tudo, trata como um bichinho de pelúcia.
Mas o ser humano não é um bichinho de pelúcia. O ser humano não se sente bem sendo mimado. O ser humano não se sente bem sendo só alisado. O ser humano se sente família quando ele tem direito e tem dever. Quando ele tem responsabilidades também. Fala, olha irmão, a sua cama, sua responsabilidade. Claro que os irmãos acamados não, né? Aqueles doentes de casa moscate é outra realidade. Diferentes. Eles têm que ter mais cuidados, é diferente completamente. Mas no geral, o acolhimento tem que ser de amizade. Esses dias eu tive na Moscate 2, quando eu fui visitar lá. E eu conversei com os irmãos de lá, né? Que todos têm como os irmãos, alguns difíceis, como o seu Valdir, outros. Eu conversei com eles, de igual para igual. Falei, eu morro por você, você morre por mim. Nós somos amigos, você é família. Eles ficaram felizes, sabe? Eles se sentiram gente, eles já não eram mais acolhidos, eles eram missionários. Então, é necessário que se faça vínculo familiar para tirar o peso do trabalho pastoral. O que deixa o trabalho pastoral pesado é não ter o vínculo familiar. O irmão não está feliz ali. Ele não está, ele se sente um acolhido. Para ele é como um móvel que está encostado ali. Então vai ter festa, não levam ele. Se levam é um peso. Vai ter isso, não leva ele. Chega alguém na casa, male e cumprimenta todos. Então ele se sente o quê? Ele sente alguém que não é parte dessa família. E é uma coisa que eu e o Tó, como fundadores da comunidade, sempre quisemos dar para os irmãos, é o senso de família. Né? Nós somos amigos deles. Você vê como que eu e o Adelso, nós ficamos há mais de 15 anos, o Adelso lá do sítio. Quando eu fico muito tempo sem ir lá, ele até chora. Porque ele é meu amigo. Né? Eu encontrei ele na rua, ele com a Vera, e cuidamos dele mais de 15 anos. Mas a gente tem uma amizade, um vínculo de respeito muito grande também. Eu com ele comigo, o Juarez finado, né, que já está no céu. Sempre tivemos essa amizade. O Flávio, o Marechal e tantos outros assim. Então, humanizar o acolhimento, para que ele não seja um fardo. E isso deve ser desde as primeiras visitas de rua até o acolhimento na casa. Então, o irmão precisa se sentir família. E numa família, você não chega na sua casa e joga uma bota para um lado e coisa para o outro. Você tem limites de atitudes. E esses limites é que te faz se sentir família. Você tem direitos e deveres ali dentro. Uma outra coisa que é importante a gente ver. Os irmãos que nós acolhemos, eles não são como animais de estimação, por exemplo. Que a gente dá teto, banho e comida e basta. O ser humano é muito maior do que isso. Na cadeia também tem teto, tem comida na hora certa e tem banho. O ser humano tem sonhos, expectativas. Ele não pode sobreviver em nossas casas, ele tem que voltar a viver. Os sonhos, os planos deles, eles não podem estar dentro de uma casa nossa com um olhar opaco, como eu vejo nas casas. Sabe, está ali, não sonha mais, não tem esperança, está condenado a sobreviver naquela casa até a morte. Acabou os sonhos, acabou a história, expectativa, seus planos, condenado a viver dentro dos nossos portões até a morte. Então nós vamos mudar isso. Nós vamos começar um trabalho de entrevista que eu já falei com a irmã Maria, com o irmão Bento. Nós vamos começar a conversar com os irmãos, saber seus sonhos, saber o que pensam, o que planejam, deixar eles contar a sua história, deixar que eles sonhem e vamos fazer de tudo para que esses sonhos se realizem. Fazer de tudo. Eu lembro que no começo da nossa comunidade, eu e o Tó, levava os irmãos, a gente conhecia, lembrava, sabia de onde vinha, nós procurava a família, nós enviava para a família, a gente ia visitar com a família, a gente fazia um trabalho de humanização da coisa, sabe? Para que a pessoa de novo se sentisse gente.
punha para trabalhar na nossa oficina, aqueles que queriam aprender, e quantos trabalharam conosco e se tornaram serralheiros e tocam a vida, né? E ficavam conosco, sentavam na mesa conosco, e era um de nós, sonhava com a gente. Se eu vou na missa, quer ir comigo? Vamos. Se eu vou passear, vou para a chácara do meu pai, vamos comigo? Vamos. Então, eles se sentiam conosco um só. Você vê aquele testemunho daquele irmão João Kisuko, que falou pro Totti, bonito, né? Esse irmão está conosco desde 98, que nos acompanha, e tem um vínculo de amizade que não se quebra. Por quê? Porque para ele, essa família marrom é a família dele. Ele se identifica aqui, né? Ele não se sente com nós assim, alguém que é ajudado. Por quê? Por 2 pontos. Primeiro, porque fica muito pesado pro irmão e para quem cuida, fica pesado para os 2 lados. Pode também ser que o irmão, por ter muito paparicar demais, ele comece a se achar com mais direito do que tem. Verdade? Né? Começa. E vai achar que, esses moleques ficam aí, vagabundo, essas meninas não fazem nada, e não sei o que, e fulano lá, e todo mundo que está lá fora presta, e quem está aqui na casa não presta, porque não é família dele. Ele não se sente família. Porque ele está amargurado. Porque sua vida acabou. Então, mais do que tirar o irmão da rua, precisa tirar a rua do irmão. Sabe? Tirar aquele sentimento de desprezo, de ser mais um, de estar de favor, de ser um acolhido, né? É triste quando, às vezes aqui eu falo brincando, mas sempre me dói aquilo. Quando eu falo, não, você é o responsável aqui que cuida aqui, ele fala, não, eu sou um acolhido. É a brincadeira dele, mas é uma coisa que nos chama a atenção. Ele não tem que se achar um acolhido. Ele tem que se achar família, né? Nós somos uma família. Então nós vamos mudar isso. Mas isso precisa partir de cada um de nós, no trato. Não padronizar as coisas. O tratamento humano não pode ser padronizado. Por que ninguém gosta de ficar no hospital? Porque lá tudo é padronizado. Você fica internado no hospital, é aquilo ali. Sabe? Se a dieta que a nutricionista passou para você é aquela ali, acabou, você vai comer aquilo ali. Não tem saída, né? Os irmãos, para se sentir em casa, tinha que nem o Juarez. Um exemplo. O Juarez, ele não gostava que botasse o arroz em cima do feijão. Ele gostava que botasse o arroz primeiro, depois o feijão em cima. Nós fazia isso, não custa nada. Eu não podia padronizar. Não, aqui nós vamos fazer um prato todo mundo, quem quer come, quem não quer não come. Por quê? Porque isso torna pesado a vida dentro da casa, tanto para quem serve, quanto para quem é servido. Não cria vínculo. Fica um trabalho padronizado, quase que profissional. Então precisa humanizar isso. O outro gosta de café com açúcar, o outro gosta sem. Tirando os doentes, claro, as recomendações médicas, mas fazer o máximo possível para que a pessoa se sinta em casa, em família. Que tenha direito de trocar o canal da televisão, por exemplo. Né? Que tenha direito. Que tenha os deveres também de não estar fazendo nada, varre o chão aí. Por que não? O Adilson estava dizendo para mim, o postulante Adilson, que ele lá no sítio, um irmão, ele foi arrumar a quarto do irmão, e como a gente está na correria do dia a dia, chega aquela coisa e vai arrumando, foi tirando coisa para cá, coisa para lá, assim, disse que o irmão chegou com humildade assim para ele, e falou assim, você se incomoda se eu arrumar meu quarto? Ele disse que até chorou. Ele não tinha pensado, ele estava tão agitado que ele não prestou atenção, né? Que era um ser humano ali. E ele falou, claro, pode arrumar. E disse que o irmão arrumando o quarto ficou tão feliz, né? Dele estar ali
Teve um irmão que uma vez falou para mim, sabe o que eu não gosto na comunidade, cara? Um irmão acolhido nosso. Ele disse, eu falei o quê? Ele falou, cara, me leva no hospital. Ou o irmão ou a irmã me leva. Chega lá, o médico me pergunta as coisas, quem responde é ele. Parece que eu perdi minha voz. Que voz dos pobres é essa? São detalhes pequenos que fazem toda a diferença. Detalhes pequenos que tornam o fardo leve. E o do contrário se torna pesado. Quando o médico te pergunta alguma coisa, você vai com o acompanhante, quem vai responder? Você, claro. Mas você está com o irmão, a gente está tão acostumado a falar por eles e cuidar deles, que sem querer, nós tomamos a frente. Nós tiramos dele a própria dignidade de dizer o que ele está sentindo. Humanizar isso. Sabe? Vai ficar mais leve. As casas vão ficar mais alegres. Tudo vai ficar mais feliz. Claro que isso não é milagre, não é do dia para a noite. Mas a gente vai começar esse trabalho devagarzinho. Vamos começar pela casa Moscate 2, esse trabalho. Depois vamos indo para as outras casas. Vamos fazer em todas as casas. Aplicar isso. O cara que quer voltar a estudar e está lá, vai estudar. Você tinha sonho de ser o quê? Queria ser marceneiro. Vamos dar um jeito para você trabalhar. O cara quer tocar, que ele tem sonho de ser, vamos dar um jeito para ele tocar. Nós não podemos mais admitir que os irmãos sobrevivam com um olhar morto dentro de nossas casas, mas que eles vivam, que eles tornem a viver, que eles de novo tenham gosto pela vida, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se tu dizes que está no pó,